Bom dia, bom dia. Robertinho, tá desligado seu áudio. Bom dia, Itamar. Bom dia, Robertinho. Bom dia, João. Agora sim, bom dia, bom dia! Como é que estão todos? Bem? Deixa eu arrumar Roberto, meu fio que está Robertinho, enrolando. Oi, me tire uma dúvida, por favor. pode perguntar. Quando você começou a apresentar as teorias das manifestações físicas, parece que começaram a nascer cabelos aí. O detalhe é o seguinte, eu não sei nem como é que tá, porque eu comecei cortei o cabelo. Quem sabe, né? Os espíritos vão fazer os cabelos nascerem novamente. Hoje, coisa boa. Que bom se assim fosse, hein, Robertinho? Então, mas você é perverso, rapaz. Me coloca para falar sobre novamente o mesmo tema. O tema é amplo, 10 minutos para falar. Rapaz, isso seria esse evento, aliás, seria um seminário só para tratar sobre esse tema aí, viu? Mas eu estou com uma proposta com o Anderson aí da gente fazer isso, viu? A gente pegar um dia aí e a gente ver um grupo para a gente discutir um pouco sobre teorias das manifestações físicas, sobre efeitos físicos, e a gente pegar um tempo aí, sem pegar um dia sem se preocupar com o tempo e a gente trazer uma discussão aí, que eu tenho certeza que vai ser panos para manga. Vai. O tema é excelente. Pera, Beto, bom dia, Beto. Beto, eu estudando, falando sobre reação molecular, eu me lembrei de Beto na hora. Professor, né? É. Beleza, vamos começar. Isso que eu ia dizer. Sim, pode falar. Eu ia dizer isso, como moderador, eu tenho que cortar o assunto, que já são 8h32 já. Vamos começar. Vamos começar, vamos fazer a nossa oração. Pedir a Deus que possa nos abençoar. E pedir também a companhia dos bons espíritos para nos assessorar nesse encontro maravilhoso. Façamos uma pequena oração. E assim, Senhor, contando com a tua proteção e companhia dos bons espíritos, iniciamos o nosso encontro da manhã de hoje com votos de paz. Muito bem. Robertinho, você com a palavra para falar sobre teoria das manifestações físicas 2. Anderson, controla o tempo de Robertinho, por favor. Ô Anderson, faz isso mesmo, viu? Dá uma controlada aí para mim. Antes de mais nada, bom dia a todos que eu não vi, né? E é muito bom retornar a falar sobre esse tema. Nós vamos tentar ser o mais sucinto possível, mas, como eu falei no início, aí é um tema assim, muito extenso, né? Então, vão ser meras pinceladas. Mas a gente queria iniciar que o Kardec, no início, né, ele dá explicações de que as manifestações físicas fundamentavam-se sobre a observação e dedução lógica dos fatos. Então, ele buscava ter isso como base para explicar esses fenômenos físicos, essas manifestações. Como já vimos anteriormente, Kardec se utilizava da ciência empírica racional, né? A própria Revista Espírita, de acordo com a definição de Kardec, é um jornal de estudos psicológicos. E ele se utiliza das técnicas aplicadas pela psicologia da época. Mas, no início, ele enfatiza a importância de se ouvir os espíritos. Então, ele faz 23 perguntas ao Espírito São Luís. E o que vale ressaltar é que as respostas dadas por esse espírito concordam com a que outros espíritos já tinham dado anteriormente. Nós não vamos falar sobre essas 23 perguntas, mas queríamos falar pelo menos da primeira, né? Onde Kardec pergunta: como pode um espírito aparecer com solidez de um corpo vivo? E São Luís responde: ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera
próprio a esse efeito. À sua vontade, esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas, em geral, a forma é impalpável, ou seja, não se pode pegar, né? Então, Kardec inicia o artigo dele falando sobre a questão do fluido universal, no qual reside o princípio da vida, e é este o agente principal das manifestações, e que recebe seu impulso do espírito, quer seja encarnado, quer seja desencarnado. Se quisermos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, nós vamos encontrar na Revista Espírita, de novembro de 1861, na sua bibliografia, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, das Manifestações Espíritas, no item 74, que inclusive são a resposta do Espírito São Luís e as respostas dadas nesse artigo, né? Na Revista Espírita de junho de 1858. É interessante, acrescenta algumas coisas, mas muito poucas coisas. Esse fluido condensado constitui o perispírito, o envoltório semimaterial do espírito. E é interessante entendermos que o termo semimaterial é uma questão de pobreza de vocábulo, por isso é utilizado. Pois, na realidade, o espírito é constituído por uma matéria, mesmo que eterizada ou sutil, é uma matéria. Mas se usa o termo semimaterial para melhor compreensão e definição. Podemos encontrar isso entre as questões 93 e 95 do Livro dos Espíritos, que fala sobre perispírito. Então, Kardec, ele continua explicando que em algumas pessoas há uma espécie de emanação desse fluido, que tem como origem a sua organização. E é isso que constitui propriamente os médiuns de efeitos físicos. Ou seja, esta capacidade de emanar esses fluidos. Emanando do corpo, esse fluido se combina com os fluidos que formam o envoltório semimaterial, perispírito, de um espírito, que Kardec, segundo Kardec, né, é através de leis que ainda são desconhecidas. Muito bom frisar isso. Disso resulta uma modificação, uma espécie de reação molecular. Foi isso que me fez lembrar muito Beto na live anterior, que ele falou muito sobre isso. Essa reação molecular lhe altera momentaneamente as propriedades, a ponto de torná-la visível, em certos casos tangível, ou seja, se pode tocar, palpar, né? Esse efeito pode produzir-se com ou sem um concurso do médium, ou seja, independente da vontade do médium, pode se liberar esse fluido. Muitas das vezes é até de forma inconsciente, o médium não tem noção que está liberando esse fluido. E essa emissão desse fluido pode ser mais ou menos abundante, isso são explicações do Kardec, daí os médiuns mais ou menos potentes. E como tal emissão não é permanente, fica explicada a interminência do fenômeno. Ou seja, não é um fenômeno que pode se fazer ao bel prazer, no tempo que quiser, né? Tem uma permanência dependendo da liberação desse fluido, tanto por parte do médium, né, como do espírito. A emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante, nós falamos isso, né? Quando um objeto é posto em movimento, erguido ou lançado no ar, não é o espírito que o agarra, empurra e levanta, como faríamos com a mão. É o espírito que o satura com o seu fluido, combinando-o com o do médium, e o objeto, assim, é momentaneamente vivificado. Ou seja, momentaneamente se tem vida a este objeto, se dá vida com a saturação desse fluido, unido com o fluido do médium. Age como faria um ser vivo. Mas existe uma diferença muito grande, né? Que esse objeto ele não tem vida própria. E por não ter vida própria, segue o impulso da vontade do espírito. Porém, essa vontade tanto pode ser do espírito do médium,
ou seja, o médium pode conduzir, canalizar a sua vontade para que o objeto faça o que ele deseja, quanto a do espírito comunicante, o espírito que está participando desta manifestação. E algumas vezes também pode ser dos dois, agindo de comum acordo conforme o grau de simpatia ou não que haja entre o espírito comunicante e o médium. Nós podemos encontrar isso, né, no Livro dos Espíritos, na primeira parte, das causas primárias, no seu capítulo 4, do princípio vital. Tem falando lá sobre seres orgânicos e inorgânicos, da questão 60 a 67. Agora, algo que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: no meio espírita, né, existe muito a terminologia ectoplasma em relação a esse fluido liberado pelos médiuns. Só que esse termo não é um termo utilizado por Kardec, né? O nome ectoplasma, inclusive, vem do grego ectos, que é externo, e plasma, algo modado ou formado. Então, é o termo que se utiliza para denominar essa liberação do fluido, né, do médium para que haja o fenômeno. Esse termo foi criado por Charles Richer em 1894. Né? Ele foi um médico fisiologista francês, conhecido como fundador da metapsíquica. Então, muitas das vezes a gente se utiliza desse termo acreditando que era um termo utilizado por Kardec. Inclusive, eu fiz pesquisas na Kardecpedia, né, para ver a origem, se foi de Kardec ou não, e aí acabei descobrindo isso. Né? Então, em suma, a gente pode entender que os fenômenos de manifestações físicas são oriundos de quê? Da união do fluido liberado, que vem do fluido universal, liberado pelo espírito, unido pelo fluido vital do médium, e esta união faz com que haja essas manifestações físicas, a movimentação de objetos. Como vimos anteriormente, há uma impregnação da união desses fluidos no objeto, dando uma vida, né, fictícia, se assim a gente pode definir, e daí pode haver um movimento. Porém, repetimos e frisamos, este movimento é da vontade ou do espírito comunicante ou do médium, ou pode ser da união destes dois. Tá? Então, tem mais coisas para acrescentar, mas eu estou vendo que o tempo já está se esgotando, então nós passamos a palavra para outro. Beleza. João, você com a preguiça, João. Aliás, com o tema preguiça, viu, João? Seu som tá fechado, João. Agora? Agora tá nota 10. Beleza. Tá faltando meio mundo de gente, Tamar. Olha, eu queria justificar, Marcos Pessoa hoje é a entrega do Farnel. Parece que tá faltando só Marcos. Roberval, Não, tá todo Roberval mundo. tá aí. Só falta. Não, tá todo mundo aqui, João. Falta só Beto. Beto entrou umas 2 vezes e saiu. Mas por enquanto, Beto não tá na sala, mas daqui a pouco ele volta. Muito bem. É interessante a gente observar a respeito da preguiça, que não é novidade para ninguém quem é e quem não é preguiçoso. Para mim, a preguiça define o nível evolutivo de cada um de nós, encarnado e desencarnado. Por que isso acontece? Porque a gente, quando sai das encarnações na floresta, não batíamos cartão eletrônico, né? Não tinha carteira assinada. A gente se preocupava na caça e na pesca para a sobrevivência natural, instintiva. E nas primeiras reencarnações, quando a gente sai da selva, vencer aquele caboclo lá nos povoados, nas vilas, nas taperas, a gente ainda quer ter uma vida sem compromisso. Trabalha a hora que dá certo, vai para a roça, colhe alguma coisa, enfim.
Só que a evolução vai nos empurrando para a beira do progresso. E quando a gente chega no progresso, a gente reflete o cabedal que tinha de antanho. Desta maneira, a gente observa nas grandes empresas hoje em dia o fenômeno típico da evolução de cada um de nós pela dona preguiça. E num estudo anterior, Kardec perguntou a São Luís, quando ele falou do orgulho, vocês lembram, né? Porque São Luís ainda fala por parábolas. Engraçado, né? São Luís diz que ainda o espírito humano ama o mistério. E a lição se grava melhor no coração, ou seja, na consciência, quando a procuramos. Mas Kardec insiste, ele não aceitou essa, que eu também não aceitaria. Não parece que atualmente a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer a alegorias? São Luís insiste na resposta. Encontrá-lo-eis no desenvolvimento, quer dizer, da doutrina espírita. E ele, São Luís, deseja ser lido e a moral necessita ser disfarçada sob a atração do prazer. Interessante, né? Você tem uma atração para que a gente leia. Por isso que a história dos contos de fada, essa coisa toda, ajuda muito para quem é pedagogo, didata, trabalha na área da instrução, porque a gente vai começar a perceber que é necessário, em algumas pessoas, embora adultas fisicamente, mas crianças espiritualmente, que não é nada mais, nada menos aquilo que Paulo deixou lá nos Coríntios, que para a criança se dá leite, alimento líquido, e para o adulto sólido. Mas vamos adiante com a preguiça. Nós vamos ver que nesse capítulo da preguiça, São Luís continua com o mesmo processo. A parábola para falar da preguiça. E ele usa mais ou menos a parábola dos trabalhadores da vinha do Senhor, que está em Mateus 21 a 15. Vocês lembram, né? São espíritos, não vou relembrar, para não tomar meu tempo. Então, os trabalhadores vão para a vinha, há uma encrenca danada, cada um quer receber, os que chegou de tarde e tal. São Luís apenas muda um pouco o foco. Ele apenas usa 2, mais um preguiçoso. O que chegou mais tarde fez o trabalho, né? Veio de tarde receber o jornal, como se falava antigamente, a moedinha de prata, e o outro queria. E São Luís narra que o dono da vinha não pagou porque foi lá e não estava o trabalho acabado. Então, o que é que acontece em tudo isso? Vamos trazer para a casa espírita isso? Para o movimento espírita? Quantos irmãos e irmãs bem intencionados, bom de tribuna, intelectualíssimos, na hora do vamos ver, sempre escorrega e lá vai um. As tarefas da casa espírita, meus irmãos, infelizmente, recai no ombro de um grupo de abnegados, que a gente chama na linguagem nossa aqui do sertão de pé de boi. Aquele que pisa todo dia não abre nem para o trovão. Gente cheia de ideias lindas, está cheio. Mas a preguiça, nossa Senhora. Quando se chama para uma tarefa, tem uma desculpa atrás da orelha, outro já está na ponta da língua, outro está no coração, na mente, enfim. E se aquele grupo de abnegados não assumir para fazer, quantas vezes o trabalho tem sido abortado? É por isso que a preguiça, em qualquer atividade ou segmento da sociedade odierna, retrata o nível evolutivo de cada um de nós. Que não é mais nada mais menos do que o que Jesus falou.
A boca fala do que o coração, eu digo, consciência está cheio. Falar, vamos fazer, uba-uba, eu não gosto. Por isso que André Luiz Peixinho agora usou a técnica, né? Alguém chega lá, Peixinho, nós temos isso assim, uma obra excelente. Eu tenho uma ideia, ele disse, muito bem, que dia você começa a fazer? Você. Dá para entender isso, gente? Não zanga com eu não, que eu não vou brigar com ninguém, Itamar sabe disso, né? A gente briga, depois reconcilia. Então, o momento agora, por isso que a preguiça, eu preferi ficar com a preguiça, porque ainda é um assunto gravíssimo em nosso momento. E até parece, meus irmãos, que tem gente que diz que lê o Espiritismo e esqueceu de ler a lei do trabalho. Lá nas leis morais, a partir da 64, a necessidade do trabalho, a lei da natureza. Resposta: sim, por isso mesmo, a civilização obrigou-me a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Ora, hoje em dia todo mundo quer ter o carro do ano, o tênis mais caro. Antigamente, a gente, no tempo de Paulo de Tarso, pegava o tear, afiava a manta, uma ou duas, uma lavava e a outra estava enxugando, e a gente vivia. Mas agora, com tanta tecnologia cibernética, robótica, nanotecnologia e por aí fora, a profecia dos Espíritos se cumpre. Aumenta a necessidade e os gozos. Aí vamos ver como é que Chico queria viver uma vida mais simples. O terno velho esfarrapado, surrado. Então, no livro dos Espíritos, ainda Kardec vai adiante. Isso aqui é uma paulada para todo mundo. Por que o trabalho se impõe ao homem? Porque o por ser uma consequência da natureza corpórea. É expiação, hein? Imposto. Expiação é aquilo que é imposto, provação é aquilo que a gente pode escolher mudar. É imposto ao homem como meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Então, é o momento de nós fazermos uma reavaliação, uma reengenharia ética dentro da casa espírita. Nós não estamos aqui falando para irmãos católicos, evangélicos, para nós. O que é que eu estou assumindo sem sumir? Eu até criei um adágio. Assuma e não suma. No trabalho espírita. Quanta gente se empolga. Ah, Semana Espírita, Jacobina, Juazeiro, Petrolina e Tocantins, e vai. E no outro dia, quem aparece na casa? Aqui, quando a gente faz o aniversário, é lindo, né? A casa enche, enfeita, é flor, a briga a botar a ornamentação. A briga até é milagrosamente. Porque ainda a gente não sabe o que é a doutrina. A gente ainda não assumiu, meus irmãos. João, meu amigo, tempo, viu? Papel perante Jesus. Terminou, Anderson? Terminou. Vamos assumir e não sumir. Paz sem Teres. Beleza, parece que Beto teve um problema aí, Anderson. Ele tá tendo problema para acessar a sala. Ele entrou aqui umas 4 ou 5 vezes já. Ele entra, fica uns 2 minutos aqui conectando o áudio, depois ele sai. Mas ele falou lá no Zap que não tá conseguindo acessar. Mas aqui pra gente aparece que ele tá entrando e saindo, só não tá conectando o áudio. Fred até comentou lá, eu acredito que seja problema na internet também, né, Fred? Eu concordo com o Fred, eu acredito que seja problema na internet, não tenho certeza do que seja. Né? Eu Mas dou a aí, por... sugestão, eu dou a sugestão seguinte: vamos aguardar para ver se ele consegue, né? Aí nós temos 1 hora de debate e eu sugiro que a gente inicie o debate e aguarde. Se com meia hora ele não entrar, aí a gente decide se a gente apresenta a parte dele ou se a gente prossegue o debate, né?
Então, eu sugiro que a gente inicie justamente o debate, muito interessante, deve ser. Eu vou iniciar o debate, e aí, como nós temos um bom tempo, mas mesmo assim vamos pegar 5 minutos, 5 minutos de cada um. Aí você pode marcar meu tempo, Anderson. Tamar, é melhor fazer só 3 minutos, porque tem a réplica depois, e se Beto entrar, ele ainda tem um tempo da apresentação dele. Então, para a gente não acabar É, comendo tempo, é melhor cada um 3 minutos de fato, né? pronto, então beleza. Marca aí 3 minutos. Eu Beleza. queria pegar, né, a parte de Robertinho sobre a teoria das manifestações físicas e trazer que realmente aí Kardec vem trazer uma explicação muito clara e lógica a respeito do processo das manifestações físicas, né? E separando, inclusive no livro dos médiuns, no capítulo 14º, item 161, ele vai trazer isso também. Né? Os médiuns de efeito físico, e ele vai trabalhar com os médiuns facultativos ou naturais e involuntários. E neste item ele vai dizer justamente que existe momentos das atividades de efeito físico, ele explica tecnicamente como acontece, né? Mas que tem duas características diferentes, isso é interessante. Médium facultativo, ou seja, quando o médium quer promover o fenômeno, existe a vontade do médium, e aqueles involuntários, que não depende dele. Nós sabemos muito bem disso. E o lado, o Robertinho explicou bem, só queria reforçar, né, como é que acontece uma reação molecular, ele tocou muito bem disso, que é o que Beto trouxe, onde a combinação de fluido do médium, do perispírito do médium, com o fluido do perispírito do espírito, aí tem essa reação molecular que muda as propriedades do fluido e toma aí as aparências, promovem alguns fenômenos, algumas alterações na matéria. Conversei muito com o Anderson sobre essa semana, sobre esse fenômeno de efeito físico, né? E a gente percebe justamente que existem o magnetismo, como Kardec vai dizer lá na 388 do Livro dos Espíritos, esse é o piloto da ciência, é o magnetismo, que a gente conhece muito pouco. E ele vai trabalhar também no Livro dos Espíritos, na pergunta 27, quando ele vai falar sobre o fluido magnético, que é a modificação do fluido universal. E na pergunta 70 do Livro dos Espíritos, quando ele vai dizer que o fluido vital pode ser utilizado aí, meus amigos. Vou botar uma pimentazinha aí para a gente discutir qualquer hora dessa, viu? Ele vai dizer que o fluido vital, olha aí, está na pergunta 70A, comentário de Kardec. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida que está prestes a se extinguir. Pano para mangas aí. Mas o que eu quero dizer com isso, que os fenômenos de efeito físico, eles são a realidade. E pode ser utilizado para diversos meios, inclusive nas atividades do dia a dia da Casa Espírita, utilizamos isso nos chamados passes magnéticos, e inconscientemente ocorrem alguns fenômenos de efeito físico. João é testemunha disso, nós já trabalhamos com algumas atividades mediúnicas. Deixa eu ver quem está mais aí. Cristiana também, recentemente nós tivemos isso à distância, até para auxiliar o processo de desencarnação do pai dela. E também com Milton e Jacobina, nós realizamos presencialmente algumas atividades dessas de efeito físico para auxiliar a desencarnação de alguns companheiros do lar do idoso e até em hospital. Lógico, a gente não está dando passo para matar ninguém, não. É apenas vibrações e que os espíritos utilizam, né, a nossa capacidade, a nossa mediunidade para poder fazer isso. Eu nunca assumi publicamente isso, mas posso dizer para vocês, já participei de várias atividades de efeito físico em que voluntariamente ou involuntariamente aconteciam os fenômenos. E aí vai nessa mesma linha de pensamento de Kardec, quando ele, nesse parágrafo aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, esse parágrafo aí do que Robertinho leu, quando ao primeiro diremos que no estado normal a matéria eterizada do perispírito escapa à percepção dos nossos órgãos. Aí está a explicação técnica e lógica do fenômeno de efeito físico. Quem quiser se debruçar aí, esteja à vontade que vai encontrar isso aí. O tempo. Beleza? Meu tempo acabou. O tempo é ligeiro, né, rapaz? Quando a gente menos espera, o tempo corre, né, João? O
tempo passa. Wilson, suas considerações aí sobre o fenômeno de efeito físico e sobre a preguiça. O Wilson não tem negócio de preguiça não, viu, João? O Wilson é trabalhador. O Wilson falou lá no grupo que estava com dor de cabeça. Se você não quiser falar, você fala assim na câmera que não quer falar. Tá? Se você quiser falar, você abre o áudio. Eu vou ficar só ouvindo por enquanto. Viu? Beleza, Wilson. Beleza. Cristiana, você. Cristiana, você, Cristiana. Bom, isso, ó, já está mostrando o tempo, tô vendo. Mas eu não vou tomar muito tempo, não. Acho que eu fico até meio assim, porque eu acho esse capítulo das manifestações, desde a semana passada, eu tenho visto assim, são coisas muito importantes e tem muito conteúdo aqui. Inclusive, essa pimentinha que o Itamar colocou aí da questão do fluido vital, tem até uma definição que Kardec faz aqui no comentário, no último parágrafo do artigo, que ele fala que assim, desde que outra coisa não é o perispírito, senão o próprio fluido vital, segue-se que quando encarnado é o espírito que dá vida ao corpo por intermédio do seu perispírito. Então, essa questão do perispírito ser definido como o próprio fluido vital, e depois a gente foi dando uma olhada na própria Gênese ali, naquela parte do perispírito, eu acho que a gente poderia se debruçar um pouco mais nesse conceito, porque eu acho que à frente ele veio mostrando para a gente mais detalhadamente essa questão dessa constituição do perispírito, né? Que não seria propriamente o fluido vital. Ele seria, o fluido vital pode ser uma emanação, alguma coisa que está aí. Mas eu acho que isso cabe uma discussão maior para a gente. Desse capítulo, eu achei muito interessante a explicação muito clara, né? Que às vezes nos estudos gerais a gente não tem essa explicação muito clara do processo da manifestação física, dessa forma que vivifica mais ou menos os objetos materiais, né? Não lhe dando a inteligência, ele não vai ter inteligência, ele é desprovido da vontade, a vontade é do espírito. Mas essa animação dos seres, dos objetos inanimados, é muito interessante e foi explicado de uma forma muito clara. O Roberto falou de uma forma muito clara e aqui no artigo também, né? Que tem uma explicação bem transparente, essa questão de que a mesa, os objetos, as coisas, elas são animadas com o fluido vital e elas se movem, elas não têm a vontade, mas essa animação ficou muito clara. E até então, é curioso que até então eu tinha uma certa... Estudava, mas acho que o que faltava era eu ter lido essa primeira revista, essa revista espírita aqui, para tentar entender de uma forma mais clara. Porque, a princípio, eu tinha um entendimento de que era no mesmo processo das materializações, né? Que talvez se condensasse o perispírito ali e aquele espírito movimentasse. Eu achei muito interessante, muito importante, muito clara essa forma. Não sei se alguém tinha essa percepção, mas era a imaginação. Então, às vezes, a gente estuda e fica nessa forma superficial. Muito obrigada. Depois eu falo da preguiça, que eu acho ótimo. Anderson, você, Anderson. Eu acho que o Robertinho falou sobre o tema. Deixa eu botar meu tempo aqui, pessoal. Perdão, porque aí ganhei 3 segundos. Deixa eu dizer. Eu acho que o Robertinho falou muito bem sobre essa questão do tema, dessa continuidade do artigo, né? Mas tem alguns pontos bem interessantes, né? Robertinho foi lá nas questões da Revista Espírita. Eu acho importante que a gente voltasse nessas partes depois, cada um sua oportunidade, né? Na Revista Espírita não, no Livro dos Espíritos. E a gente lê tanto a parte da matéria orgânica e inorgânica, quanto a parte do princípio vital, quanto a parte que define o que é o espírito. Aqui, todas essas questões aí, que vão dar num total em cerca de umas 60 questões, elas vão trazer muitas reflexões sobre o que está sendo dito aqui. Né? Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, que o Cristiano acabou de citar, a minha interpretação, tá, pessoal? Quando ele fala lá no final, né, que o perispírito não seria, né, algo senão o fluido vital, né? Eu não entendo como dizendo que perispírito e fluido vital seja a mesma coisa. Eu entendo como ele dizendo o seguinte, por exemplo, como se eu estivesse dizendo assim, se eu pegar um cubo de gelo
Gelo é composto de água, então ele seria, nada mais seria do que água, se eu quisesse dizer. Mas ele não é água. Ele é água com outras propriedades, tanto que ele é definido como gelo, né? Por quê? O que faz, né? Kardec, no comentário da questão número 71 do Livro dos Espíritos, ele faz uma definição bem interessante que a gente muitas vezes desconsidera que existe. Kardec fala assim: pode distinguir-se assim, né? No primeiro, os seres inanimados, formados apenas da matéria, sem vitalidade nem inteligência, né? São o reino mineral, né? São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, ou seja, de fluido vital, mas desprovidos de inteligência. Seria o reino vegetal, certo? Ele vai botar terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. E ele define isso, está no comentário, tá, pessoal? Da questão número 71 do Livro dos Espíritos, né? E aí a gente vai ver, né? Veja que interessante, porque quando ele fala que anima a matéria, ele, numa questão anterior, né? 20 questões antes, ele vai dizer o seguinte, né? Que existe no universo o quê? Matéria, princípio vital e princípio inteligente. Tudo que tem no universo é constituído dessas três coisas. Ou matéria e princípio vital, ou matéria, princípio vital e princípio inteligente. Tá no Livro dos Espíritos também, né? E o que é que ele diz? Quando você anima um objeto ou alguma coisa, um fenômeno físico, o que é feito? Você pega um objeto, por exemplo, essa caneca, que é matéria apenas, matéria bruta, né? O espírito, o seu espírito, ou o espírito do desencarnado, ou o seu espírito e o espírito do desencarnado, vai combinar o quê? Fluido do universo com o seu fluido vital do médium e vai formar um perispírito, porque perispírito seria isso, para esse objeto, que vai animalizar esse objeto. Como esse objeto não tem nada de inteligência, a gente vai em outra questão do Livro dos Espíritos, né? Que a hierarquia nos espíritos ela é irresistível pela moral. Quem tem mais inteligência se sobrepõe a quem tem menos inteligência de uma forma moral. Se aqui só tem matéria e princípio vital e não tem inteligência, o mesmo espírito mais bruto possível que esteja ali, ele vai comandar os movimentos desse objeto, porque o objeto não tem vontade, ele só tem vitalidade, né? Então, o seu espírito ou o outro espírito, através desse momento, dure esse período de manifestação, ele vai conseguir comandar os movimentos daquele objeto, né? Então veja como tudo está interligado, né? É interessante a gente ver isso, né? Quando o Cristiana falou esse negócio... Ô, gente, perdão, passou dos 3 minutos já. Tem 4 minutos já, perdão. Passar para o próximo. Fred, é porque realmente o assunto é muito interessante e eu acho que hoje a gente vai ter tempo até para discutir justamente sobre isso, sobre essa questão que a Cristiana trouxe, que eu já tinha anotado também, que antes eu trouxe, que é justamente a gente fazer essa distinção entre fluido cósmico universal, fluido vital, princípio vital, e realmente não é fácil não. Você, Fred. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Um segundo? Eu enxerguei um segundo. Estão ouvindo, Fred? Ah, tá. Agora estou vendo agora. Estão me ouvindo, né? Bom dia a todos. Estou de volta. Viu? Veja só. Eu li um pouco a respeito da semana passada e eu vi o Roberto falando dessa semana na parte 2, né? Na manifestações físicas. Eu não sou perfeito mas eu entendo muito pouco disso aí. Já tive a oportunidade de observar alguns fenômenos de efeito físico, né, ao longo desse tempo. E algumas coisas realmente chamam a atenção e são objetos de muita reflexão, né? Eu acredito que se a gente passasse aí o resto de 2020 falando de manifestações físicas, perispíritos, fluidos universais, cósmicos, etc. e tal, a gente talvez terminasse em dezembro ainda com muitas dúvidas, né? Porque eu observo que no contexto da doutrina espírita, no livro dos médiuns, na Gênesis, no livro dos espíritos e outras obras, se fala muito de fluidos e se observa que há sempre algo a mais para ser acrescentado e eu pessoalmente, particularmente, acredito que a gente, apesar de todas as informações, ainda está um pouco distante de entender realmente essa questão dos fluidos cósmicos universais, perispíritos, etc. e tal.
O interessante é que nesse texto da Revista Espírita, nas obras complementares para estudo, não se menciona o livro A Gênese. E no capítulo 14 do livro A Gênese, Kardec e os espíritos se debruçam sobre os fluidos, né? Então seria interessante que essa obra A Gênese também fosse complementada no estudo, porque lá tem um capítulo inteiro falando de fluidos, né? Não somente fluidos do ponto de vista material, mas semimaterial, cósmico, universal, uma série de coisas que acrescentam. E eu queria, com a permissão de vocês, rapidamente, ler um pequeno trecho que está nesse capítulo, onde Kardec, os espíritos, diz o seguinte: a qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em definitivo, é sempre a matéria, mais ou menos quintenciada. Só há realmente de espiritual a alma, o princípio inteligente. Designa-se assim por comparação, em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que a matéria do mundo espiritual é isso porque o chamamos de fluidos espirituais. Aí lá na frente um pouquinho, ele vai falar do perispírito. O perispírito, no item 7 desse capítulo 14, no início, né? O perispírito, o corpo fluídico do espírito, é um dos produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em volta de um centro de inteligência ou alma. Viu-se que o corpo carnal tem igualmente seu princípio neste mesmo fluido, transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente porque o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o corpo somático têm, pois, suas fontes no mesmo elemento primitivo. Um e outro são da matéria, contudo, sob dois estados distintos. Então, eu acho que nesse texto da Revista Espírita vai de encontro com o que Kardec e os espíritos escreveram na Gênesis, no capítulo 14. O perispírito é realmente feito desse fluido material, semimaterial cósmico, que não tem nada a ver com a inteligência que anima o corpo perispiritual ou corpo físico. Depois a gente fala da preguiça, João. Itamar, me permite fazer Beleza, Robertinho, volta para você. Itamar, me permite fazer um comentário rapidinho, 1 minuto, pessoal, rapidinho. Só sobre essa questão da condução do estudo. Fred, a revista, a Gênese, foi escrita em 1866, se eu não me engano, me perdoem agora, foi 66 ou 67, né? É isso. A gente está na Revista Espírita de 58 ainda, né? Então, assim, é importante a gente ver, né? Por isso que eu disse aqui no primeiro dia, pessoal, vamos tomar cuidado para o que a gente estudou até agora, a gente não chegar numa doutrinária, por exemplo, e dizer assim, não, é assim porque lá em 58 está dizendo que é assim. Calma, a gente está construindo o raciocínio de Kardec, né? Tem muita coisa que ele vai evoluir o pensamento. Por exemplo, no artigo que Robertinho leu da semana passada, o próprio Kardec, de certa forma, tinha um entendimento parecido com o de Cristiana, né? Quase que como se o espírito materializado ele pegasse os objetos e movesse, né? E você vê que no mês seguinte, na continuação, né? Ele vai dizer que quando São Luís responde, né? Ele fala, contrariamente ao que eu, né? E a equipe entendia, né? Ele mostrou essa questão da animalização, né? Através dos fluidos e tal. Então, assim, é importante, Fred, a gente estar sempre atento a isso, né? Mas, tipo assim, pra gente ver, né? Veja como lá na frente ele vai mudar de opinião, né? Mas aonde ele mudou? Quando a gente estiver estudando, a gente vai chegar lá, né? A gente vai perceber como foi que ele foi evoluindo esse pensamento. É isso. Na verdade, só para complementar, viu, Anderson? Realmente esse detalhe eu não prestei atenção na hora, mas eu observo que de 1858 a 1068, Kardec não mudou de opinião, não. Eu não vejo diferença do texto da Revista Espírita para o que foi escrito na Gênesis 10 anos depois, não. Eu acho apenas que na Gênesis ele ampliou a discussão, né? Ele detalhou mais, só isso. Não, eu digo assim, que tem coisa que ele muda de opinião, né? Tem coisa que não, tem coisa que ele vai ampliar. Mas, enfim, é isso aí, eu concordo com você. Claro, em 2020 ele está mudando de opinião toda hora. Mas é interessante, eu queria inclusive reforçar isso, eu reforcei até nos outros grupos de estudos, que a gente pode utilizar tranquilamente as informações que estão contidas lá na frente, Kardec, como eu utilizei, o Livro dos Espíritos, tanto utilizou, Fred utilizou, Cristiana, isso a gente pode fazer tranquilamente.
Agora, tendo justamente esse cuidado de contextualizar o período, a época que foi escrito, né? É até bom para a gente fazer justamente esse link. A gente vê que houve essa ampliação, eu até percebo justamente essa informação que o Fred trouxe. Não modificação, mas ampliação da compreensão que Kardec teve. E se a gente observar, ele vai cada vez mais ampliando, é lógico, 10 anos de experiência, de contatos, desse laboratório da Revista Espírita, né, e do laboratório como um todo, com um olhar diferente, o olhar investigativo. É lógico que Kardec avançou muito, ampliou sua compreensão. Robertinho. Está fechado o seu áudio, Robertinho. Tá bom. Vai marcando o tempo aí, Anderson. Tá aberto já, né? Agora tá. Muito bem. Então a gente percebe que é um tema muito amplo, né? Que a gente precisa se aprofundar muito mais. Eu falei para Itamar no início que seria um tema para seminário, né? Rapidinho, gente... Robertinho, desculpa. Itamar, faltou Roberval. Oh, desculpe. Faltou tá Roberval. Desculpe. Eu olhando aqui agora, verdade, falei, desculpa, Roberval. Foi mal, Robertinho, também. Deixa Roberval fazer os comentários dele. Então, é verdade. É porque Roberto... Seu som está fechado, Roberval. Continua fechado. Agora sim. Ótimo, beleza. Bom dia para todos. Desculpas aí que a gente cesseou o seu direito de falar. Não, tranquilo. Eu vi as colocações de todos vocês e observei que o Roberto colocou. Tem uma colocação de Roberto quando ele diz que a combinação do fluido do médium com o fluido do espírito, que momentaneamente envolve o objeto, e dá o movimento. Só que ele faz uma colocação, ora obedecendo ao espírito, ora obedecendo ao médium. Se é que eu compreendi de forma correta. Até então, não tinha parado para pensar nessa possibilidade do objeto estar sendo influenciado pelo médium. Existe essa possibilidade ou não? É um questionamento. Eu não vou colocar aqui, o restante já colocou, para não ficar chovendo no molhado. Mas tem uma coisa também muito interessante que nós podemos analisar justamente em cima disso aí. Se obedece, teoricamente, ao médium, como é que fica Itamar, João, essa turma que tem conhecimento maior, a questão da movimentação de objetos à distância, que é um fenômeno também, telecinesia, se não me engano o nome, né? Dessa movimentação, e isso confirma a atuação única e exclusiva do médium ou no fenômeno também de telecinesia, que é um fenômeno de ordem física. Existe também, por trás disso, uma ação espiritual que vai justamente complementar o fenômeno, ou só o médium consegue realizar isso? Então, foi essa questão que eu fiquei analisando aqui. O restante, dentro da normalidade, o que nós já temos um pouquinho de conhecimento. Se alguém souber algo sobre isso aí, puder me esclarecer, eu agradeço. Beleza. Beto entrou agora. Você está ouvindo a gente, Beto? Ele não está ouvindo, não, que o áudio dele não conectou, não, Itamar. Eu mandei até uma mensagem no privado para ele aqui agora, pedindo para ele sair da sala e entrar novamente. Beleza. Então a gente volta a palavra para Robertinho. Vai monitorando aí, Anderson. Quando estiver pronto, você avisa que eu chamo ele. Robertinho, você aí. Muito bem. Agora seu tempo vai ser contado. Tá certo. Eu tenho quanto tempo? 3 minutos, é? 3 minutos. 3 minutos. Então, rapidamente falando... 3, né? Então tá bom. Então vamos lá. Falando, eu quero adentrar no que Roberval falou, que eu achei muito interessante. O que eu falei sobre a questão, às vezes, a vontade do espírito comunicante, às vezes do médium, foi falado pelo próprio Kardec no artigo. Se você ler o artigo, ele fala sobre esse tema. Tá? E é interessante o seguinte, eu já fiz experiências, né, na área de radiestesia do pêndulo. Então, por exemplo, você consegue movimentar o pêndulo com a força do pensamento.
Tá? Então, isso, na realidade, é uma manifestação de efeito físico. Você movimenta o pêndulo para o lado que você quer, para o lado que deseja, você faz o pêndulo parar, que isso, na realidade, é um fenômeno anímico. Tá? Então, eu entendo nisso que o Roberval falou, que pode haver o fenômeno mediúnico, sendo o espírito, né, que ele faz com que o objeto se movimente, e também por parte do médium, que aí se transformaria num fenômeno propriamente anímico. Tá? Se a gente quiser se aprofundar muito sobre a questão de manifestações, né, a gente vai encontrar isso lá no Livro dos Médiuns, né, no seu capítulo, na segunda parte das manifestações espíritas, lá do item 72 ao item 81. E uma leitura complementar, que inclusive Roberval falou sobre esse livro a semana passada, que é o livro sobre materializações luminosas do Ranieri, né? Onde fala dos fenômenos de materialização realizados através do médium Francisco Lins Peixoto, que é o Peixotinho, né? Então, a gente vai ver materializações, por exemplo, do espírito de Ana, no dia 14 de dezembro de 1953. Aí vai mostrar a saída desse fluido, que depois foi dado o nome de ectoplasma, por parte do Charles Richer, né? E aí, nesse livro, fala essa mesma terminologia. E nós vamos ter também forças libertadoras, também do mesmo autor, no seu capítulo 28, que fala sobre os médiuns Otília Diogo e Mirabelli, que mostra, escorrendo pelas narinas, pelos ouvidos, o fluido, esse fluido descrito por Kardec, onde se aplica o nome de ectoplasma. Outra coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, lá no final, o Kardec fala que se fosse impregnado numa estátua, né, ele fala especificamente numa estátua, desses fluidos do médium e do espírito, esta estátua teria movimento, ela só não teria inteligência, vontade própria, ou seja, teria uma vida fictícia. Inclusive, ele utiliza esse termo. E eu fico imaginando hoje, né, com os avanços, pegar tipo um esqueleto, né? Um esqueleto que tem as articulações e que os espíritos, junto com o médium, façam uma manifestação física. Então, ele vai ter movimento, só não vai ter vontade própria. Tá bom? Beleza. Anderson, Beto já conseguiu? Conseguiu sim, graças a Deus. Beto, meu amigo, Beto, seja você bem-vindo. com a palavra, Bom dia. meu amigo. 10 minutos. Estão me ouvindo aí? Tá. Improvisei aqui. Hoje não deu não pelos computadores, não. Só entrou pelo celular. Eu não estou muito acostumado com o celular, não. Bom, já foi logo de cara, eu já falando, Rapaz, o negócio tá difícil aí, viu? É porque nós já apresentamos os anteriores, Beto. Se você não estava, a gente adiantou, entendeu? Aí ficou agora a sua parte, depois a gente volta para as discussões gerais. Eu entendi. É porque eu não sou muito do Zap, não. Fui ver que era eu ontem de noite. Era eu que ia fazer. Mas eu dei uma lida aqui. É interessante que aqui não fala muito da teoria, nem da prática do sonambulismo do êxtase, né? Ele apenas aqui coloca pessoas que querem explicar de forma mais dentro da ciência, né? Aí ele colocou os fisiologistas, ele quer explicar através tudo que escapa a matéria, ele acha que não deve acontecer, que é impossível acontecer. Mais ou menos isso. E eu anotei aqui algumas coisinhas. Espera aí, tenha calma, viu? Tenha calma. Eu anotei aqui para a gente não se perder aqui. Espera aí. Pronto. Diz assim, existe na humanidade uma ordem excepcional de fatos morais e físicos que parece derrogar as leis da natureza. É o estado de êxtase e sonambulismo, seja espontâneo ou seja artificial de todos os seus fenômenos. E ele diz que travou várias discussões. O primeiro foi o fisiologista, né, que acha que isso é um estado patológico, um estado de doença. Depois ele diz também aqueles que querem explicar tudo pela divindade também.
tudo é obra de Deus, tudo tem que ser sem explicação. E tem um caso interessante que ele diz assim, a história e a filosofia. A história não tem como contestar que sempre existiu esses fenômenos. Embora muitos espíritas achem que esses termos são espíritas, né? E, na verdade, não são. Já existiu de todos os tempos esses fenômenos que nós estamos vendo. Eu estava lendo recentemente, fazendo uma pesquisa do Velho Testamento mesmo, está cheio desses fenômenos. Muito cheio de tudo isso aí. E quando você vai ver Kardec, eu estive pesquisando, Kardec, sobre o sonambulismo, ele teve que viajar para a Grécia, para saber que fenômeno era esse, para depois ele colocar em termos técnico espírita. Então, para fazer essa distinção, existe o sonambulismo, existe o sonambulismo, que é o mesmo, mas Kardec pegou e colocou essas definições dentro das técnicas espíritas. Isso é interessantíssimo para a gente ver. O êxtase foi a mesma coisa, né? E nós sabemos que sonho, sonambulismo, êxtase, é tudo a mesma coisa. É a emancipação da alma. Por isso que ele coloca aqui extracorpóreo, né? Fora do corpo, que acontece. Agora, é a mesma coisa, apenas um é mais, vamos dizer assim, uma espécie de aprofundamento do outro, é mais libertação da alma. E o sonambulismo, ele usa, vamos dizer assim, o cérebro físico. Então, ele utiliza o seu corpo. Aí, quando você vai para o sonambulismo, a libertação é maior, já não usa o cérebro físico, é mais espiritual, é uma libertação mais aprofundada, não é? E quando você vai para o êxtase, é a mesma coisa, só que o êxtase, o sonho, o sonambulismo, é terra-terra. O espírito não consegue se desligar da limitação da terra. Ele vai para outros mundos físicos, ele consegue transcender a terra, ele consegue romper isso aí e ir para outro mundo que não a terra. Então, eu estive pesquisando esse negócio, achei interessante isso, mas é tudo a mesma coisa. Apenas a alma vai se libertando mais, vai dos liames materiais e vai aumentando suas percepções, não é? E quando ele fala aqui artificial e espontâneo, nós sabemos que ele estudou também espontâneo, mas foi mais a forma, o fenômeno mediúnico mesmo, né? Que é, vamos dizer assim, a forma artificial, magnética. Houve muitos estudos naquela época para saber como se processa esse fenômeno. Então, ele está falando mais basicamente aí da forma mais magnética, mais artificial. Hoje, nos nossos centros, nós não fazemos muito isso, mas tem centro que faz ainda, viu? Essas técnicas de passe, essas técnicas magnéticas para aperfeiçoar mais o instrumento mediúnico do médium. Tem gente que é contra, outra a favor. Isso aí daria uma boa discussão, viu? Esses tipos de experiência. É válido em nossas casas? Como é que nós vamos fazer? Já que avançou, existem muitas coisas sobre isso aí, mas tem casa que faz ainda esses tipos de técnica para aprimorar a percepção do organismo, né? E outra coisa interessante aqui é que no estático, o êxtase, o corpo não participa, mas no sonambulismo participa. É uma coisa interessante, né? Mas participa. Aí eu tive pesquisando e a resposta foi essa que eu falei, né? Porque o sonambulismo ainda utiliza-se o cérebro físico e, de alguma forma, utiliza o seu corpo. Quando vai para o êxtase, já não acontece, o sonho e o sonambulismo, que fica terra a terra. Já no êxtase, não. Aí eu lanço uma pergunta para a gente discutir aqui. Já que ele rompe para outros mundos, os liames da terra, qualquer um pode fazer isso? Ou tem evolução espiritual para que o espírito encarnado possa fazer esse tipo de viagem? É uma boa pergunta para a gente começar a estudar isso aí.
Foi mais ou menos isso que eu estudei, viu? Beleza. João, seu tempo, João. Acabou meu tempo? Acabou, aí a gente volta Não. para você, Beto. Beto tem 3 Hein? minutos ainda. Beto tem 3 minutos ainda. Ah, tenho 3 minutos, então mesmo. Passou pronto. 7, senhor. Beleza. Tenho 3. Hoje eu fui rápido. Eu fiquei aqui transtornado com os negócios, eu cheguei já igual um furacão, né? Mas seria interessante a gente discutir sobre isso aí, viu? São 3 temas bons para a gente discutir e que em nossas casas não se discute muito, não. A gente vai logo para a prática. A gente vai logo lá para a sessão mediúnica, esquece de estudar muitas coisas que seriam interessantes para a gente fazer um trabalho melhor, né? Eu já reparei que esses temas assim, o sonambulismo, o êxtase, vamos dizer, provocado, vamos colocar assim, né? De estudo a gente pouco faz em nossas casas. Mas lança aí, para mim está tudo bem. Beleza, então você, João, com a palavra. Tá fechado o seu Peraí, áudio, tá João. fechado. Deixa eu pedir pra ele ativar aqui pra ver que fica mais fácil. Aí, pronto, foi. Agora, Isso. Beleza. vamos voltar à encrenca de Robertinho. Robertinho pegou o filé mignon e eu fiquei com a carne de pescoço da preguiça, mas ele me paga o que deve. A questão é a seguinte, quando Kardec trata sobre os elementos gerais do universo, vai falar 3 coisas existem: Deus, Espírito, Matéria. Entenda-se aí princípio espiritual e não espírito individualizado e princípio material. Ora, nessa mesma resposta, aí é que vem o problema. Os espíritos dizem, e para animar a matéria tem um fluido universal. 3 não é 4, 4 não é 3 em lugar nenhum. E interessante, até hoje, até Divaldo um dia falando sobre isso, escapuliu pela tangente. Ninguém até agora me explicou de onde entrou esse moço aí de gaiato, fluido cósmico universal, se é princípio material, se é princípio espiritual, ou o que é que ele é convidado de honra. Porém, eu, pessoalmente, fazendo algumas pesquisas, fui achar na pesquisa do casal Simeon Davidovich e a esposa Valentina Kirlian, quando criaram a Câmara Kirlian, que eles começaram da seguinte maneira, usando 2 cabos de energia de alta tensão, 440 alternada, e aproximando-se um do outro a pequena distância, surge o que eles chamam de efeito corona, que está até na moda do coronavírus, né? O efeito corona nada mais é do que os átomos saltitando de um polo para outro e formando um terceiro campo que eles chamam de sinergia. Para mim, começou a entender, porque eu acho que a aproximação dos 2 princípios, material e espiritual, geraria essa sinergia que se batizou de fluido cósmico universal, mas naquele tempo a ciência física quântica estava engatinhando. No meu entendimento, eu fico como sendo fluido cósmico universal uma sinergia resultante da aproximação dos 2 fluidos. E isso tanto é verdade que quando o espírito vai reencarnar, e depois de reencarnado, ele gera uma sinergia que todo mundo conhece, qualquer médium vê, se chama aura, ou alguns chamam de duplo etéreo. Eu prefiro o termo aura. Então, se vocês quiserem aprofundar, é um assunto palpitante e que requer muita pesquisa, mas nós estamos aqui para estudar. Beleza, senhor Anderson? Beleza, tempo. Sou eu agora? Agora volta 2 minutos para mim e aí 2 minutos para cada um. Eu queria começar sobre essa questão do fluido cósmico universal, fluido vital, princípio vital, dizer que para mim fica bem claro o que Kardec traz lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Se a gente pegar a primeira parte e se debruçar com cuidado, a gente vai tirar nossas dúvidas.
Sobre a questão do que Beto trouxe, eu queria chamar a atenção de vocês, né? Kardec, a sabedoria de Kardec. Ele trouxe uma opinião de um historiador, porque Martin, um historiador francês, e para mostrar que esse historiador fazia referência à ação de seres extracorpóreos nas ações do dia a dia, inclusive com Joana d'Arc, que foi objeto depois daquele trabalho de Leon Denis, Joana d'Arc médium. Então, a forma interessante que Kardec diz, olha, senhores, eu não estou forçando vocês a acreditar em nada. Eu vou trazer a opinião do historiador, uma das autoridades na história da França. E aí trouxe, e no final, a conclusão. Veja que no final ele não coloca nenhuma observação. Ele traz apenas as experiências do cara, o relato do cara, que está lá, né, na página 160 do livro de história, da história da França, História de França. Né? Eu tentei buscar isso em português, não tem. Isso em português só tem em francês. Mas ele, no final, vem dizer, negação dos seres extracorpóreos sobre o inspirado, é o último parágrafo aí, não tem como negar. Então, ele trouxe e mostrou, olha, o espírito não é criação do espiritismo. A história mostra que os espíritos agem e atuam, inclusive inspirando. Essa é a opinião do professor Henri Martin. Então, eu achei isso aí que Kardec trouxe para mostrar. O que ele queria ali, reforçar as atividades da ação dos espíritos. Acabou meu tempo? Tá ligeiro, não tá, João? Hoje o negócio tá ligeiro, rapaz. O assunto é interessante, o assunto é muito profundo, todos três. Tá ligeiro que tá danado. Aí agora eu tenho até resposta para Roberval, mas se der tempo eu respondo depois, viu? Mas se der tempo eu respondo. Quem agora ficou bom da cabeça, mandamos energias aí, Wilson, a distância para ficar tranquilo, já tá bom? Parece que o Wilson está até dormindo, não. Não, tá travada a tela. Falar, meu amigo. Quer falar, Wilson? Tá saindo o áudio, não. Você bota pelo celular o áudio. Você está com as duas coisas ao mesmo tempo aí, o celular e o computador, Wilson. Uma imagem está parada e o outro não está tendo som. Enquanto o Wilson resolve, vamos passar para frente para a gente ganhar tempo, Cristiana. O Wilson disse que não quer falar, não. Não? Então, Cristiano. Só um minutinho. Eu acho que, com relação ao tema, a gente tem muita coisa para falar. Eu só queria fazer uma observação a respeito da preguiça, que o João fala muito bem, que a gente se envolveu tanto com outro tema que é bem palpitante, que a gente acabou não falando um pouco da preguiça. Mas eu acho importante a gente destacar esse estágio da preguiça como um estágio da própria evolução espiritual nossa, né? Então, assim, a preguiça, ela está bem relacionada à nossa materialidade, aquela questão nossa atual de procrastinação, isso é muito relacionado àquela vínculo nosso com a matéria ainda, né? A questão das nossas próprias sensações. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre... eu acho interessante que até Kardec mesmo, nos artigos, ele sempre permeia um artigo mais ali daquela investigação científica de como ocorrem as coisas, e com o artigo ali sempre vem alguma coisa ali falando dessa questão moral que é muito importante. E a questão da preguiça é muito essencial para a gente estar sempre tratando com ele. Eu acho interessante quando ele fala assim, ó, a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito para consumir os dias na ociosidade, mas ser útil aos semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Então, para a gente sempre ter esse foco nas nossas reflexões, porque às vezes a gente observa muita preguiça alheia, né? É fácil a gente observar a preguiça alheia, né? O desempenho das pessoas, mas o nosso próprio desempenho, aquilo que a gente pode fazer mais, aquilo que a gente está se perdendo, é importante a gente buscar, até na questão do próprio estudo. Hoje eu percebo que
na questão de estudo da doutrina, com esse estudo da revista espírita, o estudo dos espíritos, eu percebo que eu permaneci muito tempo na preguiça, a gente se acomoda a certos conceitos, que às vezes a gente tem que vir, rever, estudar e buscar. Então, acho que é muito pertinente, eu acho que não é por acaso, né? Kardec tinha uma perspicácia, uma inteligência muito grande, até para a questão de colocar esses assuntos, permeando os outros assuntos, para a gente sempre estar buscando e refletindo, né? Porque às vezes a gente não está entendendo, encontrando resposta pela própria ociosidade do nosso pensamento. Beleza. Anderson, você. Deixa eu botar meu tempo aqui. Tá rolando. Pessoal, eu vou me ater, tá todo mundo com preguiça de falar da ação da preguiça, né? Mas é porque veio alguns assuntos interessantes, eu vou falar agora sobre o que Beto falou, né? Gente, sobre os estudos que eu tenho feito, em algumas obras que eu tenho lido sobre sonambulismo, sobre magnetismo, né? Não só dentro da visão espírita, mas a visão dentro das suas ciências em si, né? E tudo que eu estudei de Kardec também, Beto, é o seguinte, o entendimento que eu tenho é que tanto o estado sonambúlico quanto o estado magnético, o estado de êxtase, são inerentes, são estados de constituição da matéria. Não tem nada a ver com a evolução, né, do espírito, né, o espírito ser mais evoluído ou menos evoluído, né? É assim como quem é médio físico, quem é médio físico, por que uma pessoa é e o outro não é, né? E por que um no mau grau e outro menor grau, né? É um estágio de constituição da matéria dele quando ele encarnou. Agora, por que que é assim? A gente não pode dizer assim, mas então o que tem mais liberdade é mais evoluído. Não, não poderia dizer isso, porque pode ser expiação também. Né? Às vezes é a escolha do espírito, por evolução ele constitui sua própria matéria. O espírito menos evoluído ele é mais imposto, porque ele tem menos livre-arbítrio, então os outros espíritos auxiliam na sua encarnação, então assim, pode ser expiação também. Então assim, eu, Anderson, é uma conclusão minha, né? Entendeu? Porque, por exemplo, se você for para hipnose hoje mesmo, quem estuda hipnose, né? É um consenso, né? De que algumas pessoas conseguem entrar em estado sonambúlico e outros não. Né? O que concorda com o que Barão de Poté nos dizia nas suas obras, concorda com o que Mesmer falava em suas obras já na época, né? Nem todo mundo, mesmo no artificial, que é aquele induzido, né? Não são todas as pessoas que entram em estado de sonambulismo, não são todas que entram em estado de êxtase, né? Então, assim, vê-se aí que tem algo ligado com a constituição material do corpo, do espírito que está ligado, o tanto que ele vai conseguir se desprender ou não. Sobre a questão, só para encerrar que deu meus 2 minutos, que Beto botou sobre parecer ser estágios, eu concordo com o Beto, a percepção que eu tenho é essa também, né? Que tudo, não que sejam a mesma coisa, né? Mas como o Beto bem colocou, né? De que, na verdade, são graus que você consegue se afastar da matéria, né? Então, eu tenho essa percepção igual a de Beto também, né? Que o sonambulismo é um pouco maior, de êxtase um pouco maior, né? Grau de afastamento, de emancipação da matéria. Enfim, é isso. Beleza. Robertinho, agora... Não, Roberval, desculpe. Tem Roberval. Roberval, você tem 2 minutos aí. Tá ouvindo tudo? Está ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, Ótimo. sim, Então, sim. tudo bom. Tranquilo. Eu acabei de observar as últimas colocações que você fez e eu ainda fico naquela visão. Todos esses estados que você acabou de colocar, você e Beto, são fenômenos anímicos ou fenômeno misto, onde tem também interferência dos espíritos para que a gente possa atingir esse estágio que você acabou de colocar e Beto também acabou de colocar. Eu tenho muita dúvida em relação ao que é puramente anímico e o que é o fenômeno misto, certo? São questões que nós poderíamos também aprofundar nesse aspecto. Ouvi algumas colocações também em relação à questão do fluido cósmico universal e observei Deus, Espírito e matéria. Fluido cósmico universal, de onde deriva todo tipo de matéria existente no mundo. Então, dá para mim compreender que tanto o nosso perispírito quanto o fluido vital, todos vêm de uma derivação do fluido cósmico universal. Então, são essas colocações que eu queria fazer.
perdão, que eu estou fazendo, e eu acho muito interessante nós observarmos, Beto, essa interferência, essa possível interferência espiritual, certo? Nesses fenômenos ditos anímicos. Isso aí também é uma outra pimentinha que eu quero deixar, porque eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. Para mim tá ótimo. Beleza. Beto, 2 minutos para você, Beto. Sobre isso que o Roberval falou aí, Rapidinho, eu não tenho quase Beto, dúvida. Beto, rapidinho, deixa eu só lhe interferir novamente. Faltou agora, Itamar, faltou o Fred fazer as colocações dele antes de devolver pro Desculpe, Beto. é porque Rapidinho, eu tô no Beto. celular aqui e não tô vendo todo mundo. É mesmo, é Fred. Fred primeiro, Fred e depois Beto. Desculpe, Fred. Eu vou ser mais rápido. Complementar só a questão trazida por João, né, da preguiça, que é a dissertação moral, né, do Espírito Luiz. Eu não sou muito afeito a ficar colocando o pedestal o título, né, de santidade para esses espíritos, não, né, como está nas obras São Luís e por aí vai, né? Eu chamo de Luiz mesmo, né, do Espírito Luiz, todo mundo já sabe quem é. Psicografia foi editada, né, para a médium Hermance Defoe. Eu acho que a questão, apesar de estar muito centrada, né, no tópico de preguiça, né, mas lembrando que o João disse, né, eu acho que está muito mais além disso, né, mas como ele se refere mais à questão preguiça moral, né, do espírito, está muito relacionado às outras, no meu entendimento, aos outros compromissos e outras ações da sua vida enquanto espírito reencarnado individual, né? Eu não acho que, no meu entendimento, o Espírito Luiz não teve como alvo, como objetivo, falar do indivíduo na sua atividade dentro do movimento espírita, até porque o movimento espírita naquele momento estava nascendo, né? Estava se iniciando. Então, eu consigo compreender essa dissertação do Espírito Luiz de uma forma mais ampla, né? Nas ações, nas atitudes e no comportamento moral do indivíduo e em todas as situações da sua vida como reencarnado, né? Nos compromissos que ele, porventura, tenha abraçado antes da reencarnação e, porventura, também não esteja cumprindo dentro da sua reencarnação, seja ela qual for, né? Então, eu entendo que ele aprofundou muito mais essa questão, né? Porque o trabalhador, eu entendo nesse texto, das ações, das suas realizações dentro da sua reencarnação, né? Seu comportamento, suas atitudes, sua postura, seu entendimento, seus pensamentos e assim vai. E trazendo para a modernidade, para concluir, nós podemos encaixar também isso dentro das atitudes e dos comportamentos dos trabalhadores espíritas nas casas espíritas, que muitas vezes fogem dos seus compromissos, não somente pela preguiça, mas também por muitos outros motivos que fazem parte da sua condição reencarnatória. Beleza. Beto. Sobre isso que o Roberval colocou, eu acho que tem interferência dos espíritos. Você pega na obra de André Luiz, todos os fenômenos mediúnicos, mesmo aqueles inconscientes, as viagens astral sempre tem a interferência dos espíritos. Que não tem, vamos dizer assim, esse comando todo espiritual para fazer tudo sozinho, não. Eu acho que está por trás mesmo, que a gente não conhece, mas eles estão ali controlando tudo. Eles controlam até nós nas trevas, imagine a gente. Vai lá que ninguém vê, imagine a gente. A gente está pensando que é autossuficiente, não é não. Sobre o que eu falei, Anderson, não é que libertação. Eu disse assim, já que ele rompe o liame da terra, vai para mundo feliz, qualquer um pode fazer isso? É isso a minha pergunta. É no termo de transpor a terra. Então, qualquer um pode fazer isso? Como é isso? É um bom estudo para a gente debater. Não a questão de libertar mais. Onde ele está. Correto? E a preguiça, eu não vi a João falar, eu gostaria de ver dentro do problema, mas eu não sei se ele falou
que também existe a preguiça, como existe o sonambulismo êxtase provocado, a preguiça provocada. A gente dá esse subsídio aos espíritos e os espíritos vão colocando em sua mente a preguiça. Você vai sendo teleguiado. Às vezes você é professor, às vezes você é um empresário, vai deixando tudo para outro dia. Não, mas eu faço. Eu vou fazer isso aqui. É um desânimo para fazer as coisas. E aí são aquelas trocas de preguiçoso lá com preguiçoso cá, não é? Bom isso aí. A gente deveria ficar atento, viu? Porque tem muitos nós espíritas que chegam na casa espírita e é um tremendo preguiçoso. Só manda os outros fazer as coisas. Está sempre teleguiado ali pela preguiça e não sabe. Dorme nos estudos. Depois que você diz assim, dormiu, não estou ouvindo tudo. Está nada. Ali é tudo magnetismo ali é tudo os espíritos inspirando a você sair com a preguiça que está. E sobre o fluido universal, não entro muito nessa conversa não, porque é pano para manga, é ciência. Eu acho que para a gente entender, a ciência vai ter que evoluir muito. O que a gente tem são coisas gerais que Kardec trouxe. Eu acho que a própria ciência vai nos responder isso aqui. Não são os espíritos, a própria ciência evoluindo, vai chegar esse fluido universal, a gente vai entender melhor. Agora, vou ficar na pergunta número 1. Como o espírito pode aparecer com a solidez de um corpo vivo? Ele combina a parte do fluido universal com o fluido liberado por médium. Tem que ter um médium para acontecer qualquer fenômeno mediúnico, seja físico, seja o que for. Porque lá quando surgiu esse negócio de transcomunicação, achou que a gente podia falar pelo celular, pela televisão, mas tem que ter o fluido do médium. A gente tem que tomar cuidado com isso aí. E me chamou mais a atenção foi isso aí. Beleza, seu tempo, Beto. Beleza, agora considera 1 minuto só para a gente fechar, né, Roberto? Se você quiser ainda complementar alguma coisa. Vamos ser mais breve por causa do tempo. Vou ser bem rápido. Eu queria falar um pouco sobre de João, né? A questão da preguiça, que eu sei que a gente falou muito sobre manifestações físicas, e eu queria falar muito da abordagem sobre a minha área como psicanalista, né? Preguiça é a questão de atitude mental, tá? Então, eu estou lendo um livro de Carol Dweck que ela fala sobre mindset. Mindset é o direcionamento que a gente dá na nossa mente. Então, existe um mindset fixo e de crescimento. Existem pessoas que acham que nasceu aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim. E aí não se esforça por um crescimento, um melhoramento e uma evolução. E existem aqueles que entendem que a nossa vinda ao mundo físico é um processo evolutivo. A questão 132 do Livro dos Espíritos aborda sobre isso. E aí procura um melhoramento, um avanço, e procura trabalhar para que isso ocorra. Tá? Então, é muito da questão de qual o propósito meu diante da vida, do mundo e das situações. E rapidinho, em relação de Beto, quando ele fala do êxtase, eu particularmente, é uma opinião pessoal minha, eu entendo que depende da evolução espiritual ir para um outro mundo ou não. Uma vez que a gente, quanto mais materializado for, mais estará ligado ao mundo físico. Tenho dito. Beleza. João, o tempo é inclemente com a gente. Seu microfone, João. Ouviu? Agora? Sim. Muito bem. Certo. A preguiça, ela procede realmente. João, não está ouvindo não, João. Não está ouvindo não? Agora está cortando, vá. Pode falar, mas está aberto o microfone. Tá Mas aberto, né? Tá saindo normal aqui, Itamar. Deve ser a internet aí que tá cortando um pouquinho aqui. Tá ouvindo normal ele. É? Está ouvindo agora? Está ouvindo certinho, beleza? Está ouvindo. A questão da preguiça, Beto colocou uma questão da preguiça influenciada, é possível, mas naquele que já é preguiçoso que traz o germe. A questão também de, hoje em dia, muita informação na mente, a pessoa quer pegar tudo e tal, e estudar, trabalhar demais, aí eu concordo com o Robertinho, que pode realmente cansar um pouco o cérebro. O cérebro, como máquina, também não pode ficar como a gente quer que ele fique direto aceso. Agora, claro que a preguiça está relacionada com o nível evolutivo de cada ser humano. Vocês viram o Divaldo
fazer uma cirurgia aos 93 anos, de 5 horas, já está trabalhando 8 dias depois. Se fosse um de nós, estava ainda na cama esperando ser visitado e bajulado, não é? Então, na realidade, Beto, a preguiça, quando a gente aceita sugestões infelizes, é verdade, pode acontecer, mas é a gente quem dá sintonia. Se a gente reagir e assumir compromissos e prioridades na atividade profissional e espiritual, tudo sai como a gente quer. Então, muito cuidado. Beleza. Com tudo Minhas isso. considerações. Eu queria responder a pergunta É do de Robert bom alvitre o médio nos efeitos. que a gente sempre esteja se autopoliciando. João, concluiu, João? Concluiu. Beleza. Eu queria na pergunta de Robert sobre as atividades dos fenômenos, que no livro dos médios, no item 189, variedades especiais, diz que ele vai dizer médios curadores, os que têm poder para aliviar. Essa faculdade não é mediúnica. Ou seja, existem atividades anímicas que a gente mistura e confunde muito, mas eu, Itamar, como médio de efeito físico, como médio de cura também, só acontece fenômeno se eu quiser. Se eu não quiser, não acontece. Lógico que vai espírito para combinar o meu fluido, mas simplesmente se não quiser, porque senão simplesmente a revelia dos espíritos para fazer acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar. Onde é que fica a vontade minha quanto médio? Então, simplesmente eu quero, eu tenho um controle sobre minha mente, sobre as atividades. Eu simplesmente digo, tanto é que, vamos ver, perde suspensão da mediunidade. Então, o médium não pode ficar joguete de espírito para fazer a hora de ver fenômeno, não. Acontece fenômeno, está lá a ação da prece, segundo o Espiritismo também. Tem que ter a vontade do médium. Se não tiver, a não ser que seja um médium desequilibrado, que deixe os espíritos comandar tudo. Quem agora, Cristiano, para encerrar. Parece que o Wilson levantou a mão aí. Você levantou a mão aí, Wilson. Agora 1 minuto. Você só tem direito a 1 minuto agora para encerrar. Está me ouvindo? Está ouvindo. Eu quero falar apenas sobre o assunto que Beto falou, da questão da explicação da ciência, né? A gente vai observar, quando o Kardec veio trazer as revelações, ele veio fundar uma nova ciência, a ciência do espírito. A ciência do mundo material trata das coisas do mundo material. Então, as descobertas ou as revelações a gente vai encontrar no próprio desenrolar do estudar o espiritismo, de estudar o Kardec e principalmente o trabalho das revistas espíritas, né, o que foi colocado lá. Porque como poderia a ciência material falar por agora sobre o fluido cósmico universal, se as investigações e as pesquisas versam em outra direção, em um outro aprofundamento? Então, na própria ciência espírita, a gente vai encontrar as respostas que a gente está buscando paulatinamente. Beleza. Cristiana. Nosso tempo já está quase esgotando. Vão ser menos de 1 minutinho. Acho que só para ficar de reflexão para a gente com relação a todo o nosso estudo e com relação a essa questão moral, de por que a gente ainda precisa que os ensinos morais venham através de parábolas para a gente. Isso que a gente viu semana passada e que hoje foi reforçado pelo João, é muito importante. Nós precisamos, por quê? Porque nós ainda temos muito forte na gente nossa vaidade, nosso orgulho. Então, as questões práticas, as questões científicas nos vêm de uma forma mais objetiva. As questões morais nos vêm através de parábolas, porque nós ainda temos esse nosso orgulho muito grande para atingir isso, então precisa ainda usar essa forma ainda uma forma que você trata até com crianças. Então, nossos espíritos ainda estão nesse estágio, ainda que necessitam disso. Então, para a gente refletir, à medida que a gente vai sempre buscar, junto com os nossos estudos, estar refletindo essa questão nossa, do nosso melhoramento moral também, e essas questões morais. Beleza. Fred, alguma consideração final, Fred? Roberval, alguma consideração final? Oi, tá me ouvindo? Ouvindo. Alguma consideração Pronto, final? beleza. Não, é só observar o que você colocou e
Um outro processo que eu tenho observado também nessa doação, você falou de médios, tem os médios inconscientes, né? E eu já citei aqui, eu presenciei fatos aqui, em Piritiba, por exemplo, de movimentação de objetos e até voz direta foi relatado, isso com 2 crianças. Então, é um assunto muito grande para que nós possamos estudar. E voltando à questão de Beto, a ciência tem evoluído muito também nesse aspecto, buscando essa matéria única no universo que dá conformação a todas as outras. A ciência já está andando a passos largos também em relação a isso. Eu li uma matéria tem um tempo atrás, vou tentar buscar essa matéria para trazer essa matéria, pelo menos, se não for aqui no estudo, via Zap, para que nós possamos observar o quanto a ciência também já adiantou nesse aspecto. Eu diria o seguinte, nós estamos ainda deixando muito a desejar na questão do conhecimento e de fazer a casadinha que Kardec colocou. Ciência, certo? Análise da ciência, acompanhamento da ciência e ver o que a ciência está trazendo para que a gente possa observar com a ótica espiritual. Minha visão é essa aí. Um bom domingo. Beleza, Anderson. Vou botar meu tempo aqui. 2 colocações, pessoal. Primeiro, sobre a que você fez, Itamar, eu vou concordar aí com o Roberval, né? A gente não pode esquecer, no primeiro mês de janeiro, a gente leu um artigo dos Diabretes, em que, antes do artigo de Diabrete, perdão, que ele vai citar o caso de uma menina, do negócio da campainha, vocês lembram? Aquilo era um efeito físico. E a menina não tinha consciência disso, né? Então a gente tem que lembrar que tem esses médiums, que são médiums de efeito físico, que conseguem, né, doar esse fluido, mas não tem consciência disso, né? Mas, lógico, enfim, aí entrar no que é consciência, e, enfim, não é nesse termo. Agora eu queria deixar uma pergunta aqui, que se não der tempo para vocês responderem, eu queria que falasse lá depois. Beto, eu não sei, eu queria saber de onde veio essa questão de que essa diferença de sonambulismo êxtase é terra a terra. Eu particularmente não concordo contigo. Tirando André Luiz, Joana, essas outras coisas. Com todo respeito. A gente está falando aqui do pensamento de Kardec, né? São estágios diferentes de emancipação da alma e de consciência daquilo que você está vivendo lá, né? O êxtase é muito mais consciente do mundo espiritual, como o sonâmbulo é menos consciente do que êxtase, mas maior do que o do sonho, né? Muito mais consciente do que está fazendo lá. Agora, de que só um é limitado aqui à Terra, né? Por causa de materialidade, eu sei que tem isso aí muito em André Luiz, mas a gente está aqui estudando Kardec, né? Em Kardec, se você tiver referências, eu agradeço depois para poder ver sobre essa questão. Beleza. 1 minuto, Beto. Cada nosso tempo que está estourado, eu sei que é gigante, mas vamos pegar 1 minuto e a gente encerra. Beleza. Tá em Kardec mesmo, a emancipação da alma. Quando tem lá em êxtase, está dizendo, vão em mundos felizes. É só lá, tá lá no Kardec mesmo. Lá nas perguntas, a 476, um negócio desse. Eu não sei muito, não. Mas é uma boa discussão. Boa discussão. Não é? E sobre o que Itamar colocou, eu concordo com Anderson e Roberval. A gente não está 100% ainda, não disse. Tem que ter alguém nos amparando ali, né? Porque a pergunta é, a gente vai dar 100% sempre? Não. Aliás, nem 100% a gente vai estar. Então, tem que, se a gente tiver 90%, eles completam com 10%, não tem jeito. É a minha opinião. E a questão de João, eu também concordo, João, eu falei sobre isso mesmo. Quando a gente dá subsídio para os espíritos, eles tomam conta da gente, tranquilamente. E uma outra coisa, que quando a gente vai no livro dos médiuns, quando fala de mediunidade, ele diz assim que a mediunidade é no mundo espiritual e irradica na matéria. É bom te analisar sobre isso aí, para a gente vir aquela pergunta, a interferência dos espíritos? A gente tem que, eu gostei desse assunto, é bom a gente aprofundar lá eu vou até participar, não gosto muito não, mas gostei. É bom a gente se aprofundar sobre isso aí. Beleza. Eu queria só lembrar, vocês citaram Livro dos Médiuns, capítulo 14º, item 161. Kardec define como sendo facultativos e involuntários. Dizer o quê? Pela livre vontade. Eu me encaixei no aspecto do facultativo.
Mas lógico que tem os naturais, que são os involuntários, para deixar bem claro. Eu conversei com o Anderson no privado, eu queria com vocês dois artigos que não foram debatidos, que são fantásticos, que está nesse mês. Palestra de Além Túmulo, acaba com o mito de determinados nas casas espíritas. Dê uma lida nisso aí. E com Luiz 11, e Kardec vai fazer uma relação disso com as efeito físico. Não esqueçam de ler, se debruçem sobre esses dois artigos. Realmente achei muito interessante. Eu sobre isso aí. Terceiro, vou pegar aí todos nós. Isso serve para todos nós. Vamos pegar o assunto e vamos ser mais céleres nas nossas decisões. Vamos ser mais rápidos para a gente escolher os textos, para dar tempo todo mundo ler, para ficar mais interativo. Mas muito bom o trabalho de hoje, o estudo de hoje. Beto Vamos quer orar, falar. agradecer a Deus. Beto quer falar rapidinho, Tamar. Oi, Tamar. Estão me ouvindo aí? Só se for rapidinho, Beto, porque Cristiana vai sair, tem algumas pessoas que tem um compromisso é sobre o que você falou mesmo. Sobre o que você falou, vim com isso na mente. Ao invés de a gente passar para outro mês, pegar as 3 que faltaram desse mês e fazer no mês que vem, na semana que vem. Não, a gente já decidiu antes que vai ser assim, senão vai atrasar, Beto. A gente já decidiu, cada um faz seu estudo particular nesse aspecto aí. Eu estudei e eu achei fantástico esses dois. Particularmente, eu achei melhor... E por que não debater esses 3? Mas é uma opinião pessoal. Cada um lê particularmente. Vamos já para o mês que vem. Senão a gente atrasa. Aí, tudo bem. Vamos fazer nossa oração, agradecendo a Deus. A companhia de todos e a dos bons espíritos. E assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, dai-nos a tua paz hoje e sempre. Ok? Foi um prazer muito grande vocês nesta manhã. Que continuemos nesta linha, né? Estudando cada vez mais. Abraços. Bom domingo, excelente semana a todos. Bom domingo, pessoal. Tchau. Eu acho assim, que o que falta é a gente envolver, mas